Bem, com muito prazer recebendo no meu canal o senador Renan Calheiros. O senador Renan Calheiros foi o relator da CPI, sem exagero, eu sempre disse, no mínimo, a mais importante desse século, a CPI da pandemia. Senador, muito obrigado por senhor ter aceito o meu Obrigado, convite. E a muito pergunta que obrigado eu também. faço com o senhor, senador, é a seguinte: e agora? Quer dizer, muitos falavam que a CPI lá atrás, quando ela teve início, ia acabar em pizza, tá? Eu nunca fui tributário dessa interpretação. Ao contrário, a CPI tem um papel histórico importante. Como é que vai ser agora os passos seguintes? Por favor, senador, muito obrigado por ter aceito o meu convite. Obrigado a você. Em primeiro lugar, eu acho que é muito importante manter essa mobilização. Durante a semana passada toda, né, nós estivemos em desdobramentos da própria investigação, nós fomos na PGR, estivemos lá com o procurador-geral, entregamos o relatório, né? No dia seguinte, o procurador, como de praxe, ele abriu os procedimentos de investigação para avaliar sobre a continuidade ou não. Muitas pessoas do Ministério Público estão falando sobre a consistência da investigação e do próprio relatório. Estivemos no Tribunal de Contas da União, estivemos no Ministério Público Federal de Brasília. Na próxima semana, nós vamos a São Paulo entregar o relatório ainda a autoridades. Como você sabe, Vila, nós já tivemos mais de 15 desdobramentos efetivos com relação à investigação e a investigações, né, em órgãos diferentes. E essas investigações, elas evidentemente que vão continuar. Quando nós estivermos em São Paulo, nós vamos também conversar com juristas, com aqueles que ajudaram sobremaneira na feitura do próprio relatório, né, com participações, com debates em todos os momentos dele. Vamos conversar com a doutora Silvia Steiner, que foi a última brasileira a integrar o Tribunal Penal Internacional, e vamos dar consequências a tudo que se refere à investigação e a tudo também que se refere a melhoramentos institucionais, propostas legislativas que também precisam caminhar. Senador, justamente, pegando esse gancho da doutora Silvia Steiner, que foi juíza lá em Haia, no Tribunal Penal Internacional, 2003 a 2016, 13 anos, portanto, como é que fica a questão de Haia? Os senhores membros, que foram membros da CPI, vão à Haia? Como é que fica essa questão, senador? A expectativa é que essas denúncias elas sejam entregues pessoalmente. Nós estamos pedindo já para marcar o encontro, né, e vamos agilizar os procedimentos para que possamos fazer isso mais tardar em 20 dias, né, pessoalmente, para dar o peso suficiente que a denúncia deve ter. A expectativa que nós temos com relação ao andamento dessas denúncias no Tribunal Penal Internacional também é grande, né? É uma expectativa do tamanho da expectativa que nós temos de andamento na própria Procuradoria-Geral da República, porque essa investigação foi uma investigação que se fez à luz do dia, com acompanhamento da sociedade, com um grande apoio popular, com a grande aderência social, né? E como falou ontem mesmo, numa rápida entrevista, a ex-procuradora-geral Raquel Dodge, as chances delas prosperarem, delas continuarem, é muito grande, porque significará uma decisão dura e frustrando a expectativa nacional que há com relação à continuidade dessas investigações na Procuradoria-Geral da República. Justamente sobre isso, senador, pegando também esse gancho, a preocupação, acho que de todos que acompanharam a CPI, foram quase 6 meses de trabalho, e como o senhor sempre destacou, com participação da população, caso único também na história, né, enviando perguntas, acompanhando, as pessoas eram o assunto do dia, sempre a sessão daquele dia da CPI,
A preocupação é que todo esse levantamento, essa investigação feita dentro das atribuições da CPI, quando chegar no Ministério Público, e aí que precisa ver se ele recebe, abre um inquérito, esse inquérito depois vai para a Justiça nas suas diferentes esferas, como é que fica especificamente a questão de Brasília, ou seja, das autoridades que a expressão é foro privilegiado, não é muito correta, mas é a expressão que todo mundo conhece. Como é que fica justamente a questão das autoridades do governo federal, e aí está relacionado, creio, à Procuradoria-Geral da República. O procurador pode abrir, vamos falar uma linguagem vulgar, de mentirinha, o inquérito não dá em nada. Como é que é fazer uma coisa séria com essa preocupação que o senhor destacou anteriormente? Olha, como eu falei, Vila, é muito importante manter essa mobilização, organizar as cobranças, né, mobilizar o Ministério Público Federal em todas as suas instâncias, né, para que os procedimentos sejam abertos nas instâncias inferiores e isso possa continuar impactando a Procuradoria-Geral da República, né, mandando as informações que já mandamos, repetindo informações que sejam absolutamente necessárias, mantendo o noticiário discutindo aspectos do próprio relatório, dos seus devidos encaminhamentos, das consequências com a abertura de procedimentos em outras instâncias fiscalizatórias, enfim, eu acho que é isso que nós precisamos manter vivo, né, para que as coisas prosperem e para que não haja o risco de um arquivamento. Se houver o arquivamento, nós tentaremos alternativas. Se não houver o arquivamento, como esperamos, né, nós vamos ajudar na rápida tramitação e estamos avaliando com muita possibilidade a perspectiva, né, de nós entrarmos com ação subsidiária à ação pública, né, no Supremo Tribunal Federal, a exemplo do que nós já fizemos em circunstâncias diferentes, claro, mas com relação ao crime de prevaricação do presidente da República. Ele continua a fazer o que sempre fez, esteve em Roma nesse último final de semana, repetindo aquelas loucuras todas, né, sem ter como responder às perguntas que os jornalistas fazem, preferindo, através da sua tropa de choque, agredir os jornalistas, agredir a imprensa, que tem também, com relação a tudo isso, cumprido um papel muito importante, fundamental e insubstituível. Senador, outra vez pegando um gancho dessa questão que o senhor disse a respeito aí da presença do presidente brasileiro na reunião do G20. E ainda estando na Itália, nós estamos acompanhando tudo e vendo a importância do relatório da CPI e dos trabalhos da CPI lá em Roma, né? Como é que o senhor analisa a participação do Bolsonaro em relação com o chefe de Estado? Foi uma relação medíocre sobre qualquer aspecto, né? Ele demonstrou o isolamento do Brasil, ele está consumando para o nosso país, infelizmente, aquela condição de pária internacional, não tem objetivo, não conversa com ninguém sobre os interesses do nosso país, quer dizer, no momento de crise econômica internacional, no momento ainda em que a pandemia sobrevive e precisa ser exterminada em todos os aspectos, ele demonstra tudo aquilo que nós já sabíamos e mantém a preocupação com os desdobramentos da Comissão Parlamentar de Inquérito. Onde ele chegou, as pessoas perguntaram pelas investigações feitas no Senado brasileiro. A todos ele respondia da mesma maneira, que foi uma investigação feita, sobretudo, por 7 senadores da oposição ou da esquerda, como a querer, com isso, dizer que a investigação ela não tem significado nenhum, absolutamente nenhum. Ora, essa investigação é única também do ponto de vista das provas, dos indícios, das contribuições dos depoimentos, das demandas judiciais no próprio Supremo Tribunal Federal, que a Comissão Parlamentar de Inquérito levou adiante e ganhou, né? Enfim, essa CPI ela precisa
ela precisa se manter na sua discussão mais racional, mais sensata, mais equilibrada, para que essas punições, eventualmente, possam avançar. Para que isso aconteça, é importante que ela ande rapidamente nesses 20 e poucos dias que faltam na Procuradoria-Geral da República e, igualmente, andem também nas instâncias inferiores do Ministério Público Federal, onde já estivemos e onde ainda vamos estar na próxima semana, em São Paulo e no Rio de Janeiro. Senador, a questão de ameaças de morte, né? Eu vi pelo noticiário que várias ameaças de morte ao senhor, e também tem o episódio do depoimento do funcionário do Ministério da Saúde, irmão do deputado Miranda, o Luiz Ricardo Miranda. Como é que fica isso? Como é que é conviver com essas ameaças de morte, hein? Olha, Vila, isso permanentemente, desde o início da investigação, do funcionamento, da instalação da comissão parlamentar de inquérito, né, que nós éramos ameaçados de uma forma ou de outra, ali fisicamente pelos jagunços e familiares do próprio presidente da República. O advogado do senador Flávio Bolsonaro tentou invadir a comissão parlamentar de inquérito, né? Nós fomos agredidos em muitos momentos. O presidente Omar Aziz recebeu uma nota de repúdio. Claro, uma nota não era contra o Omar, era contra a comissão parlamentar de inquérito, do ministro da Defesa e de comandantes militares, numa coisa absolutamente descontextualizada, né? E nós recebemos e continuamos a receber ameaças de morte, insinuações, ameaças de que nos voos vão criar dificuldades e constrangimentos para todos nós. Quer dizer, mas efetivamente não há o que fazer, né? Você não pode se desencorajar e deixar de fazer a sua parte, de cumprir o seu papel. Eu acho que tem que levar esses propósitos todos adiante, apesar do que nós continuamos a verificar, como nesse último final de semana em Roma, na Itália. Uma última questão, senador. Vai ter uma espécie de, não sei se eu estou correto, senador, de observatório da CPI, né? Ou da pandemia. Como é que vai ser esse trabalho agora de acompanhamento? Esse observatório é uma experiência que já deu certa em outras comissões parlamentares de inquérito. É fundamental para aquilo que eu falei anteriormente, para que nós possamos manter viva a própria investigação no seu todo, né? É um observatório que será criado a partir de uma correlação partidária, de uma proporcionalidade, assim como a comissão parlamentar de inquérito, para continuar a receber denúncias, né, para verificar o andamento das coisas, com a participação prioritária das mesmas pessoas que integraram a comissão parlamentar de inquérito, desde que, a partir da confiança dos líderes, para que eles possam novamente ser indicados, né, para cuidar da investigação, apresentar fatos novos quando for necessária a própria investigação, e para também cuidar da tramitação das propostas legislativas que já foram entregues ao Senado Federal, né, e já foram priorizadas na Câmara dos Deputados. Nós temos muita coisa a fazer com relação à responsabilização do Estado. Como você sabe, nós criamos uma pensão especial para os órfãos, são mais de 13 mil órfãos em todo o Brasil, de um salário mínimo, dependendo das condições de vida daquelas famílias, claro, né? E criamos também a inclusão, isso precisa ser aprovado, da Covid entre aquelas doenças que permitirão, depois da perícia médica, a aposentadoria por invalidez daquelas pessoas sequeladas, que são duas medidas efetivas do ponto de vista do interesse da população e que precisam caminhar prioritariamente. E também ousamos propor regras mais rígidas com relação às fake news.
né, os impulsionamentos, a utilização de robôs, aquelas coisas que todos os brasileiros sabem, né, que pontificaram nas eleições de 2018 e que o governo federal as mantém na ordem do dia. Então, nós precisamos também, é muito difícil, com relação à questão das fake news, objetivando exatamente uma identificação maior para poder, evidentemente, responsabilizar, consequentemente, também essas pessoas, mas, de uma forma ou de outra, nós precisamos ter ali uma identificação maior para que as pessoas possam responder pelos crimes que cometem nas redes sociais. Isso precisa andar. É difícil, né? Nós encontramos alguns caminhos para inibir esses acontecimentos, mas nós precisamos construir um quadro político com condições de levar adiante esse propósito, esse objetivo, esse desejo. Eu queria agradecer muito, senador, a gentileza dessa entrevista e parabenizá-lo pelo brilhante relatório. Esse relatório é um relatório histórico da maior tragédia sanitária da história brasileira. Presumo que não tenha sido fácil fazê-lo, porque não só pela extensão de mais de 1000 páginas, mas pelas questões políticas, a necessidade de buscar um consenso e política em certos momentos, você tem de buscar o consenso, e é o caso de um relatório de uma CPI, eu sei que não foi nada fácil, e parabenizar o brilhante trabalho que o senhor realizou na CPI. Muito obrigado, Vila, e muito obrigado pelas oportunidades que você nos concedeu e a todos da Comissão Parlamentar do Inquérito. Eu já disse que queria repetir, não fosse esse espaço generoso que nós tivemos nos meios de comunicação, nesses espaços de debate sérios, nós não teríamos levado adiante esse propósito, né? E este relatório é, pela primeira vez também, um relatório feito a muitas mãos. Nós tivemos a participação de juristas, nós abrimos o debate em todos os momentos com a sociedade, nós ouvimos as prioridades que foram apresentadas pelos jornalistas, independentemente da circunstância de cada um. Quer dizer, é um relatório plural, como deve ser, com a múltipla participação de todos. Eu também fiquei muito honrado, feliz por ter, nessa circunstância dramática da vida nacional, ter modestamente dado essa colaboração, essa contribuição.